E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas básicas de como regular a crominância e luminância dos seus vídeos. Ou seja, como fazer com que o seu vídeo final tenha a cor e a luz bem homogêneas e harmonizadas com os vários takes que você fez, independente de você ter feito com uma câmera só ou com várias câmeras. Se você faz com várias câmeras, obviamente você vai ter cor e luz diferente em cada take, porque por causa das regulagens diferentes das câmeras, né, como ISO, shutter e abertura e etc. E mesmo que se você usar apenas uma câmera, ela vai dar a diferença, porque se você grava externo, por exemplo, a luz muda constantemente, né, mesmo que não seja no sol, as condições de luz mudam. E se for interna, você tem umas condições mais controladas, mas mesmo assim, você misturando internos com externos, você já vai ter uma diferença muito grande. Já compensa você caprichar no seu trabalho de colorimetria para que você tenha uma uniformidade de luz e cor no seu vídeo. Eu vou mostrar agora um trecho de um dos projetos recentes de uma das turmas de edição de vídeo que eu dou aula, que a gente fez isso na prática. A gente gravou tudo externo de noite, mas a gente usou duas câmeras, uma era DSLR de lente intercambiável e outra era Osmo. Então são câmeras completamente diferentes. E eu vou mostrar um pouco de como é que a gente fez para equalizar a crominância e luminância. Então aqui a gente tem uma alternância entre os planos captados com as duas câmeras diferentes. E além disso, a gente tem também diferenças de luminosidade mesmo com a mesma câmera. Por exemplo, essa primeira aqui foi filmado com a Canon DSLR, com tripé. E essa aqui também, só que foi dentro da barbearia, né? Então aqui, ó, a gente percebe uma diferença. Essa primeira tomada feita com DSLR é o que a gente usou como base, como referência, porque a gente gostou dessa iluminação mais quente, né? Essa coisa bem contrastada, e então isso aqui a gente não alterou, a gente deixou desse jeito, e o restante a gente fez mais ou menos como base esse look aí, tanto de cor quanto de luz. E essa mesma câmera interna, nesse plano aqui, ó, tem uma diferença grande, porque a iluminação estava diferente, né? Aqui dentro a iluminação era mais fria. E quando a gente troca de câmera, a diferença é mais gritante ainda. Então voltando aqui, ó, ao plano inicial que serviu de referência, esse comparado com esse aqui, ó, que foi com a Osmo, está completamente diferente, tanto a luz quanto a cor, né, que aqui está muito mais frio. Então o que a gente fez aqui, ó? Esses dois primeiros planos, aliás os três primeiros, a gente não mexeu, que são três cortes da mesma tomada, né? Então aqui não variou a cor e a luz. E aqui também é a mesma coisa. Tudo isso aqui foi praticamente... Não, essa aqui foi outra tomada. Essa aqui foi outra tomada, mas foi logo em seguida e praticamente com as mesmas regulagens. A única diferença dessa aqui é que a gente fez uma jogada aqui, ó, para que quando o ator, que nesse caso sou eu, chegasse no final da marcação do plano, estivesse em foco. Então, as condições de cor e luz aqui é a mesma coisa. Já aqui na Osmo não, completamente diferente. Então, o que nós fizemos aqui, ó? Bom, a gente usa o Lumetri Color, que é o efeito principal do Premiere para fazer a colorização, para fazer a colorimetria. Ele é bem completo. Só que eu não mexo por aqui no Effects Control, onde eu controlo a maior parte dos efeitos. Eu gosto de mudar aqui o Workspace do Premiere para Color, cor, né, em português, que aí ele abre o painel do Lumetri aqui no lado direito, nesse lado aqui, ó. E aí fica muito mais prático para mexer no Lumetri, porque o Lumetri é um efeito muito extenso, com uma complexidade razoável. Então é bom que a gente tenha mais espaço aqui na tela do Premiere para poder trabalhar com isso. Então aqui, ó, aqui está o Lumetri e esses itens aqui, Base Correction, Creative, Curves, Color Wheels, HESL, Secondary e Vignette, são só os grupos. Então aqui dentro de cada um desses a gente tem uma série de regulagens, né? Então é muita coisa. E dessa maneira
um painel separado beneficia muito o trabalho de colorimetria, que é um trabalho de paciência. Bom, vamos lá então ver o que a gente fez aqui. Ó. Começamos a correção aqui na Osmo. Eu desativei aqui o Lumetri para a gente ver. Esse aqui é o original, esse que vocês estão vendo aqui agora, né? Bem frio comparado com o anterior. Já com o efeito Lumetri, vou ativar. Ficou bem mais próximo a cor e a luz desse. Claro que não tem a mesma textura, porque são câmeras diferentes, né? Inclusive câmeras muito diferentes, né? A Osmo não se compara a uma boa DSLR. E isso não tem muito como mexer, pelo menos nessa etapa da colorimetria. Agora, o que a gente fez aqui para tornar bem mais próximo o visual? Primeiro aqui no Basic Correction. A temperatura, obviamente, foi aumentada bastante para ficar quente. Ela era assim. E ficou assim. Além disso, o contraste foi ligeiramente aumentado também. Acho que eu posso até aumentar um pouco mais. E além disso, o Shadows também foi aumentado. O que faz o Shadows? O Shadows ele aumenta o brilho, principalmente das áreas mais escuras. Porque se eu aumentar o brilho aqui total, no Exposure, por exemplo, ele vai acabar estourando as áreas claras, como por exemplo aqui o interior da loja. Então isso aqui não era uma solução. Aumentando o Shadows, a gente aumentou onde a gente queria aumentar o brilho, que era nas áreas mais escuras, sem estourar as áreas mais claras. A gente compara aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é abrir aqui, ó, clicando 2 vezes na referência e congelar aqui, ó, em algum lugar, que aí a gente deixa aberta aqui a janela do clipe de referência, né, o clipe com o qual a gente quer que todos os outros combinem. Aí fica um ambiente aqui bem mais prático para trabalhar. A gente vai regulando aqui, ó, o que a gente está editando agora, sem perder de vista o clipe de referência aqui e com painel Lumetri aqui nesse painel grande, então fica uma condição de trabalho muito boa, né? Só superado mesmo se você usar 2 ou mais monitores. Então aqui, ó, esse foi a correção nesse clipe em que foi usada a Osmo no Basic Correction. Mas houve também uma pequena intervenção aqui no Curves, para tirar esse ligeiro esverdeado, ficar um pouco mais quente, tá? Não só para ficar mais semelhante a esse, mas também para que esse amarelo aqui da logo, esse aqui é um filme publicitário para uma barbearia Seu Madruga, para que esse verde aqui da logo ficasse mais parecido com a logo original, que é essa aqui. Então aqui dentro de Curves, eu diminuí um pouquinho do verde, era assim, e ficou assim, para ficar com a cor mais adequada, né? Tanto para a nossa decisão estética de referência do primeiro plano, quanto com a logo do cliente. Beleza. Agora vamos ver esse aqui, ó. Essa aqui também é a DSLR, só que é DSLR interno, como a gente falou, né? Então olha a diferença aqui, ó. É a mesma câmera, mas como aqui estava externo, tinha outra iluminação diferente dessa, ficou bem diferente. Então também precisa de correção. Vou ligar a correção dela aqui. Pronto, desse jeito a gente vê que fica muito mais parecido, né? Liguei a correção, vou voltar aqui para o Source e olha, ficou bem mais semelhante. Aqui talvez precise de um pouco mais de brilho. Então vem aqui no Base Correction, com o clipe selecionado. Aqui eu só aumentei a temperatura, foi a única coisa. Mas eu posso aumentar também um pouquinho a exposição. Ou então, ao invés da exposição, um pouquinho do contraste. Ou as duas coisas. Pronto, acho que é mais ou menos por aí. Então acho que aqui não demanda muito mais intervenção não. Vamos ver aqui o próximo. Esse aqui é um trecho da mesma tomada anterior. Então ele pode, o efeito Lumetri ele pode ser copiado desse para esse, a gente não precisa fazer de novo. Então clico aqui, Effects Control,
clico no Lumetri, Ctrl C, clico aqui ó, no clipe de destino, já estava com o Lumetri, que eu vou deletar, e vou colar o anterior. Então ele ficou com exatamente a mesma correção do anterior, poupa tempo e trabalho, porque é a mesma tomada, a mesma câmera, exatamente as mesmas condições de cor e luz, então geralmente a correção também é exatamente igual. Pronto, o próximo plano volta a ser a Osmo, né? Só que aqui é a Osmo interna. Então o que eu fiz? Eu copiei também o efeito Lumetri que eu usei no primeiro plano com a Osmo, que é essa aqui, né? Fiz o mesmo processo, só que eu fiz algumas adaptações, porque não era interno, não era externo, nesse caso aqui é interno. Então eu fiz a partir da correção que eu fiz no primeiro plano do Osmo, eu fiz algumas alterações a partir desse. Então aqui ó, o que eu fiz aqui ó, esse original, mexi um pouquinho também aqui no Curves, ó. Parece que é a mesma coisa que foi no outro, sim, mesma coisa. E aqui no Base Correction, além de aumento de temperatura, houve um aumento maior também dos shadows, do contraste. Basicamente a mesma coisa que o outro, não teve muita diferença. Agora é claro que aqui eu estou mostrando para vocês frames estáticos, né? Eu quase não estou mexendo, mas quando a gente escolhe normalmente mais nítido, mais representativo do plano, mas depois que você aplica a correção a esse quadro parado que você escolheu, você tem que, claro, olhar Você tem que olhar o plano inteiro para ver se aquela correção que você fez naquele quadro funcionou no plano inteiro, né? Pode ser que aconteça alguma coisa durante o plano, durante aquele trecho, durante aquele clipe, que dê algum problema ali naquela correção e você tem que repensar a intervenção que você está fazendo. Bom, aqui continua sendo a Osmo, ela também recebeu basicamente ó, o mesmo tratamento, só que ele foi um pouco menos esquentado. Então aqui ó, a temperatura foi 51.4, nesse trecho aqui, apesar de ser a mesma câmera, mesmo momento praticamente, aliás era o mesmo momento, isso aqui é uma tomada só que foi cortada, a ideia era fazer um plano de sequência, mas a gente mudou de ideia. Então aqui ó, a temperatura está um pouco menor, por quê? Para combinar com o plano seguinte. Essa aqui volta a ser a DSLR, vou ativar o Lumetri. A DSLR lá embaixo, interno, porque a gente usou a DSLR fora, dentro no andar de cima e dentro no andar de baixo. No andar de baixo também a condição de luz era um pouco diferente, parece que era um pouco mais quente, então a gente precisou alterar um pouquinho a intervenção aqui, a colorimetria, né? Então a referência que eu usei aqui basicamente foi o chão, né, para tornar os dois chãos o mais próximo possível. Então aqui está desativado o Lumetri desse, eu vou ativar, ficou desse jeito, com a correção, né, e ficou compatível. Agora eu estou vendo que não está tão compatível não, aqui foi esquentado demais, vou reduzir mais um pouco aqui ó, a temperatura desse clipe. Diminuir um pouco o shadows para aumentar o contraste. E esse aqui tem que esquentar um pouco mais. Pronto. Agora a cor do chão ficou muito próxima. Eu não vou esquentar mais aqui, porque senão vai esquentar demais. Aqui eu vou tirar mais um pouco aqui, ó, da temperatura aqui. É isso. E no próximo clipe, volta para a Osmo. Aqui as condições de luz são bem diferentes, porque isso aqui era uma parte bem menos iluminada do salão, né? Mas mesmo assim no início é mais iluminado. Então a gente pode usar esse início também para fazer equalização de cor. Olha, apesar de mais escuro, está bem compatível a cor mexendo aqui no Lumetri. Não, aqui eu não estou com ele ativado ainda, vou ativar. Está escuro demais, inclusive, né? Então aqui nesse próximo clipe, eu vou ativar aqui o Lumetri para a gente ver como é que... Esse aqui é o original, vamos ver como é que ficou com a correção.
Então olha, ficou bem mais iluminado, mais contrastado e mais quente, temperatura mais quente. Agora ficou um pouquinho quente mais, ó. A gente vê principalmente ali pelo chão. Então vou reduzir um pouco também da temperatura. Beleza. Ó, então tá um visual bem, né, com uma cor bem quente, bem aconchegante, mas bem melhorado com relação ao contraste e à luminosidade. Aqui no final ficou um pouco mais escuro, mas é natural, é um canto mais escuro do salão mesmo, então é interessante que fique um pouco mais escuro para dar essa impressão de que era um local de uma atmosfera mais intimista, né? Esse último trecho ficou mais escuro, mas de propósito, para dar uma impressão de um local onde a atmosfera é um pouco mais intimista, era um canto do salão, né? Um canto, digamos, mais reservado. Então é isso, gente. Aqui nesse caso a gente usou duas câmeras, mas a utilização do Lumetri no Premiere é altamente recomendável também quando você usa uma câmera só. E mesmo que você não alterne entre ambientes, porque as condições de luz e cor variam de acordo com o plano que você está filmando. Então, o Lumetri é muito útil para isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.